Olha que bacana, já saiu logo um arcano maior, o louco. E o que fala o louco, né? O louco fala do início de uma jornada, tá? Do início de algum movimento na sua vida. E a jornada não necessariamente é, ou melhor, unicamente, né, espiritual. Pode ser quando uma pessoa está começando um projeto novo, uma ideia nova que surgiu. A pessoa gostaria de fazer um curso, né, uma faculdade, montar um negócio, se casar, né, se separar, enfim. Existe deixar um trabalho também, né, mudar de cidade. Existe muitos recomeços na nossa vida, né? Então a gente vive num mundo dual e de movimentos constantes, de mudanças constantes. As coisas nunca são sempre iguais, né? Então as pessoas estão sempre começando algo novo, mas muitas vezes sente medo, preocupação, né? Será que isso vai dar certo? Será que o que eu estou pensando é realmente para mim? Será que se eu deixar aquela outra situação que eu vivo, seja de um trabalho, seja em um relacionamento, uma cidade, qualquer coisa, será que eu não vou perder algo, né? Em prol de alguma coisa que não está muito certa? Isso é muito comum, muito normal de todos nós sentirmos, não é mesmo? E, na verdade, é saudável pensar sobre isso. Mas aqui, o louco, ele fala assim, de você se sintonizar com a sua verdade interior. Sintonizar com a sua intuição. Só que tem uma questãozinha aqui, quando a gente fala de sintonizar com a intuição. A intuição, normalmente, é uma mensagem enviada pela alma, tá? É um desejo, algo que surge dentro de você, que te fala uma voz interior, né? Que não é a mente, não, aquele falatório, medo, preocupação e segurança da mente, não. É simplesmente algo muito agradável, né? Que chega para você e parece que vem do coração, né? Não vem da mente. Só que, quando nós estamos ainda com o corpo emocional, com feridas emocionais, ou seja, mágoas, tristezas, chateações, situações de infância que não foram curadas, situações que muitas vezes a gente nem sabe que guarda, né? Que são os traumas e os bloqueios emocionais. Todos nós temos. É algo, digamos assim, próprio deste planeta. Quando nós temos isso, quando nós temos também crenças limitantes, ou seja, ideias que foram trazidas para nós através da informação dos pais, dos familiares, dos professores na infância e depois das experiências vividas, e que nós trazemos como verdades absolutas, tudo isso impede que nós tenhamos uma boa interpretação dessa intuição. Isso bloqueia, né, a nossa capacidade de compreender o que é que a nossa consciência superior, a nossa alma, a nossa superconsciência quântica, o nosso eu sou, não importa o nome que você dê, está querendo te falar, tá? Então, nesse sentido, eu já alerto vocês que é exatamente esse o trabalho que eu faço, de ajudar você a superar todas essas questões, identificá-las, né, e depois transmutá-las, tratá-las, e assim conseguir ter uma maior habilidade de entender o que a sua alma está falando com você, e não só isso, mas também de expandir o seu cardíaco, de expandir a sua consciência e de elevar a sua frequência vibracional. E tudo isso através de um método que se chama método Kumara. E esse método Kumara trabalha com uma técnica. A técnica se chama reintegração de almas. Ok? Se você quiser saber mais sobre isso, aqui na bio tem o link, meu link de contato, e lá naquele perfil que eu estou dizendo para vocês do Instagram e também do YouTube, todos os vídeos, todas as postagens eu falo a esse respeito, mas se você quiser pode falar comigo. Mas voltando aqui à carta, o que acontece é isso. A alma avisa qual é o nosso caminho, porque esse é um arcano maior. E o arcano maior fala de coisas que nós precisamos viver, que nós precisamos experienciar, que não tem muito como fugir disso.
Os arcanos menores são caminhos que podem ser trocados, digamos assim. Eu não vou por esse caminho, mas vou por esse. Mas a experiência em si é essa, os arcanos maiores que dizem para nós. Então, se você tirou essa carta e você está sentindo que existe um novo caminho a seguir, um novo jeito de fazer as coisas, talvez nem é uma mudança muito drástica na sua vida. É apenas uma nova forma de pensar, agir, algo que você queira fazer, mas que você ainda não teve coragem. Essa carta está falando para você que sim, que esse é o seu caminho. E é o caminho do buscador no campo espiritual. Aquele que está buscando experienciar a vida, confiando também neste caminho, nessa espiritualidade, nessa guiança que parte de dentro de você e também dos seus mentores e guias, ok? Então, eu acredito que sim, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Mas lembre-se, o tarô não é, e nunca foi, e nunca será algo que você deve simplesmente ouvir e unicamente se decidir por ele. Então, observe as coisas da sua vida, né? É mais uma, digamos assim, é mais uma confirmação, mais uma orientação, tá? E você, então, vai acessando outras situações e aí vai ajudando você. E olha que bacana, nesse sentido, saiu aqui a carta do equilíbrio, que no tarô tradicional é a carta da temperança. E a temperança fala disso também. Fala de ter calma, ter paciência. Às vezes, algumas coisas vão acontecer. Aquele chamado que você está sentindo, ele vai acontecer. Mas talvez você ainda precise caminhar por algumas estradas, passar por algumas trilhas e percursos nessa jornada, para que você consiga alcançar aquilo que você deseja. Muitas vezes a gente recebe uma informação que é, digamos, a linha de chegada, mas isso não é o mais importante. O mais importante é trilhar, porque durante o caminho, o processo, você vai se tornar uma outra pessoa. Você vai crescer, você vai aprender, você vai expandir. E nesse sentido também está muito vinculado aqui ao que eu disse para vocês sobre um novo ciclo, um novo caminho para quem está em conexão de almas. O que acontece? Muitas pessoas vivenciam a experiência da conexão de chama-gêmeos. Uma conexão muito desafiadora, onde você conhece a sua contraparte, onde você conhece uma pessoa que te toca profundamente na alma e você se envolve com essa pessoa, mas em pouco tempo essa conexão se quebra e você fica sem entender o que está acontecendo com você, né? E isso é assim, né? Basicamente, para quem está vivendo uma conexão ou já viveu, vai se identificar com essa informação que eu estou trazendo. Só que, por muito tempo, entendeu-se que essa conexão era somente espiritual, algo divino, algo como destino, né? E que de alguma forma, se você fizesse todas as suas limpezas, se você fizesse todas as suas os seus movimentos de liberação de karmas, crenças, né, traumas e desligasse, né, de apegos, codependências, você iria então se unir a essa outra pessoa. E o que acontecia, na maioria das vezes, era que as pessoas, principalmente os divinos femininos, sejam em corpo masculino ou feminino, não importa, se dedicavam muito nesse sentido. E estão chegando agora no momento dessa conexão, onde se dedicaram muito, trabalharam muito, investiram, né, com terapias e não conseguiram a união. Então existe algumas pessoas até revoltadas, chateadas, e outras pessoas agindo assim, negando o fato, tá? Negando o fato e se colocando como se estivessem em paz e tranquilidade e leveza. Mas estão escondendo debaixo do tapete a frustração. E aí, aqui está falando o quê? De cura, quartzo verde, né? Que precisa, e ainda saiu a carta do equilíbrio. A mensagem da carta, esqueci de ler, né? Está dizendo assim: necessidade de equilíbrio e moderação, cooperação e compromisso.
espere pelo momento ideal, né? Que é aquilo que eu disse para vocês. Então, o que estava acontecendo? Muitas pessoas estavam vivendo um período de interface. Viveram a experiência, trabalharam em muitas questões e, de repente, parece que parou tudo, não é? Diminuiu a ansiedade, a preocupação, aqueles sentimentos todos em relação àquela outra pessoa, mas, de repente, chegou um vazio. E isso para muitos pode ser interpretado, como eu disse para vocês, depende das feridas emocionais que ainda existem na pessoa, pode ser interpretado como uma injustiça, né? Algumas pessoas estão se sentindo assim. Inclusive hoje mesmo eu recebi, né, uma cliente falando a esse respeito. E aqui, nessa primeira carta, aqui nessa primeira tiragem, se nós formos levar para essa ideia, está dizendo assim, olha, está começando um novo ciclo, um novo momento, uma nova direção. E é exatamente isso que eu digo nesse último vídeo que eu postei hoje, e foi exatamente isso, as mensagens que chegaram, que falaram sobre um novo ciclo, onde as pessoas precisam reestruturarem alguns códigos internos nos seus corpos emocionais e no seu corpo mental inferior, para que crie um novo estado de ego. E eu acho interessante porque essa informação já chegou para mim, já tem praticamente um ano e pouco, mas eu percebi claramente que nos últimos dias ocorreu um desbloqueio energético. E o que significa isso? Significa um trabalho profundo que estava sendo feito no plano extrafísico, e eu participei desse trabalho, que nós estávamos conscientizando as pessoas durante o sono para que elas entendessem a importância de desapegarem mais e mais e saírem da egrégora de chamas gêmeas. A egrégora de chamas gêmeas se tornou uma egrégora de dor e sofrimento de muitas crenças. Então, a pessoa que deseja seguir em frente, que acredita que exista realmente uma caminhada, uma jornada de despertar espiritual que vai além deste processo, nós trabalhamos profundamente, constantemente com essas pessoas, para que elas entendessem isso. Eu acredito que nas últimas semanas, o que aconteceu? O mínimo necessário para que se formasse uma nova egrégora, que é a egrégora de pessoas que viveram essa experiência e estão realmente entendendo que essa experiência foi apenas a primeira porta, digamos assim, né? O primeiro portal que você cruzou para um processo que vai muito além. Essas pessoas, então, estão formando uma nova egrégora. E foi nesse sentido que eu disse que parece que desbloqueou, que abriu. E é por isso que eu estou aqui, né? Porque sempre que me pedem, a espiritualidade me pede para trazer um conteúdo, é porque algo de fato aconteceu e eu venho trazer para vocês as informações de algo que está se materializando. E também, nesse sentido, é que eu mudei a estrutura do meu trabalho, como vocês que me acompanham já sabem, né? E hoje, então, todas as pessoas que pensam assim, que estavam na conexão de chamas, e entendem que essa conexão foi um primeiro momento nas suas vidas, que vão levá-las a um lugar muito... a um processo, né? A um desenvolvimento muito mais profundo do seu ser, que fala de autoconhecimento, de autoconsciência, que vai levar à autorrealização. Então, você busque os dois canais, né? O do YouTube e o do Instagram, que eu tô dizendo para vocês, Shambhala Portal e Portal Shambhala, tá? Porque esses canais estão trazendo, né? O perfil do Instagram e o canal do YouTube, eu estou postando informações que estão trazendo realmente um aprofundamento no seu processo. Para você sair do estado de despertar, entrar nesse novo ciclo, nessa nova jornada, mas precisa deixar essa ideia de conexão de almas para trás e começar a pensar no seu processo de ascensão e futura iluminação do seu ser, ok? E agora então, vamos para o quartzo rosa, você que escolheu aí o quartzo rosa. E olha que